Muito boa tarde a todos. Estamos mais uma vez em direto aqui na página E Depois do Covid-19. Desta vez temos connosco o Carlos Bernardo. O Carlos é o mentor e fundador do projeto O Meu Escritório é Lá Fora, que começou por ser um blog e, entretanto, divergiu para uma série de caminhos que eu já vou desafiar o Carlos a contar-nos mais. E queria, antes de mais, agradecer ao Carlos ter aceito o convite e dar aqui 2 ou 3 linhas sobre a forma como ele próprio se define, que nos vai também ajudar a perceber um bocadinho o que é este escritório que é lá fora. Basicamente, o Carlos define-se como um ser criativo que adora sonhar e concretizar. Certo? Certíssimo. Boa, muito bem. Carlos, eu pedia então que fizesse um pequeno resumo de como é que surgiu o projeto, como é que gostas que se defina o escritório lá fora, se é que tens uma definição predileta e, no fundo, o que é que motivou o aparecimento do projeto. Pronto, antes de mais, muito boa tarde e obrigado a ti, Renato, pelo convite e além do convite, pela tua iniciativa, por este projeto. Acho muito interessante. O projeto do meu escritório lá fora é para mim, até para mim é muito difícil de definir, ou seja, eu acabo por ser uma espécie de, ou seja, caminha paralelo a mim, digamos assim, à minha vida e vai-se misturando quase sempre. Ou seja, é quase como, muitas vezes gosto de definir como uma espécie de folha em branco que me permite criar, ou seja, essa quase ausência de definição daquilo que é o meu escritório lá fora acaba por me definir a mim enquanto sonhador e que gosta de criar coisas. O meu escritório lá fora, no seu início, começou com uma espécie de ato falhado. Eu costumo identificar isso como nos filmes, isto quando às vezes os heróis acontece qualquer coisa, eles não são sempre heróis, ou seja, acontece qualquer coisa de mal. E eu fiz a minha formação em Engenharia Civil, essa é a origem do nome do escritório lá fora, porque a dada altura andei sempre à espera que, ok, vai chegar o dia em que vou ficar mais maduro, vou ficar diferente e vou ter uma vida normal e uma profissão normal. E o escritório dele? Nunca aconteceu e percebi que não dava para mim ter um escritório lá dentro, e o lá dentro implica várias coisas, como as rotinas, o trabalho normal, que não se identificava comigo, e resolvi, quer dizer, não havia outra hipótese senão criar o meu próprio escritório, com o seu lado completamente abstrato e muito, já foi um blog, hoje pouco tem de blog, mas que na verdade continua com a mesma essência, ou seja, ele vai ser mutante e espero que continue a ser sempre, mas é mesmo assim, essa é a própria definição do projeto e a minha própria definição. Se calhar foi um bocado confuso, não? Renato, não estou a conseguir ouvir. Muito bem. Não, faz sentido, principalmente para quem tem alguma permite encaixar bem. Antes de mais, já temos pessoas online, estou a ver que já há aqui alguns comentários, portanto eu ia também lançar o repto a quem nos está a ver e a seguir, que vão deixando perguntas para o Carlos sobre o projeto, sobre no fundo o que vos apetecer perguntar. A ideia aqui da página e destas talks dos nossos convidados a inspirar é também podermos interagir e sair daqui com uma conversa que enriqueça todos os vários elementos, não só o moderador, não só o orador, mas também e talvez principalmente quem nos segue. Eu continuava aqui a desafiar um bocadinho o Carlos sobre o início do projeto. Tu tinhas um ponto cardeal, ou seja, o objetivo sempre foi, independentemente de ser através de um blog ou de outro tipo de projeto, sempre foi caracterizar algo direcionado para as viagens, ou isso foi acontecendo no processo? Não, quer dizer, tudo isto, e ainda hoje, é um pouco um processo, não é? Eu tenho algumas linhas condutoras e alguns sítios onde quero chegar, ou seja, mesmo em termos de estratégia, por aí fora. Agora, considero sempre que a graça de tudo está no caminho, não é? E gosto de... Ou seja, a graça para mim nunca está a chegar a atingir um objetivo, porque depois de atingir o objetivo eu já estou a querer fazer outra coisa qualquer. Portanto, a graça vai estar sempre no caminho. Em relação às viagens, eu acima de tudo gosto de histórias. Gosto de contar histórias, mas depois juntar a história a um movimento também me agrada, daí a questão também da viagem, e depois a própria concretização disso. Tem um produto que alguém pode eventualmente comprar, alguém pode, neste caso pode ler, pode consumir. Agrada-me sobretudo essa lógica depois também de uma espécie de
não digo bem de divulgação, mas de um produto que as pessoas podem consumir para se inspirar numa futura viagem, ou apenas pode ser com uma literatura, como eu leio montes de livros e que não vou lá, ou seja, para sonhar. E é um bocadinho esse propósito, apesar de ter outras características este projeto, mas que dentro dessa linha, a linha mais conhecida, e que começou com a questão, por exemplo, do blog, sendo, se calhar, respondendo um bocadinho à tua pergunta, no início, quando criei o projeto do meu escritório lá fora, pensei que pudesse ser a minha vida, pudesse ser o meu projeto de vida, aquilo que eu podia investir, naquilo que eu podia trabalhar, mas nunca percebi no início ainda muito, muito bem o como, ou seja, não percebi como. E isso foi num processo. Mas nunca na vida, nesse início também, pensei que como o blog pudesse atingir a minha independência a partir daí e ser profissional com um blog. E, na verdade, fui. E não continuo a ser da mesma forma, mas sim. Ou pelo menos não só com o blog, claro. Esse era também esse era um dos pontos onde eu queria chegar, que eu queria também perguntar-te um bocadinho isso. Já percebemos então que quando começaste o projeto não foi com aquela certeza de, ok, normalmente se tu tens um projeto de empreendedor mais tradicional, pensas, eu vou abrir esta empresa ou vou começar este projeto profissional para que ele seja a minha independência a partir daqui, para eu viver disto. Portanto, isto foi algo que, mais uma vez, também pegando um bocado na definição que disseste, ou na falta de definição, neste caso positiva e criativa, que o projeto vai tendo, que foi acontecendo ao longo do tempo, certo? Não era algo super definido e não sabias sequer bem como é que havias de lá chegar ou de materializar isso. Há aqui uma questão que é, esta questão, por exemplo, para terem uma ideia, eu criei o projeto do meu escritório lá fora há 8 anos. Portanto, isto tem passa a correr, mas são 8 anos. Eu lembro-me do início, aí 8 anos há muito tempo. Eu acho que nem sequer Instagram existia nessa altura, por exemplo. O Facebook não tinha a expressão que tem enquanto negócio, não tem nada a ver. E a questão do blog, para mim, serviu muito para um bocadinho para me pôr à prova. E no caso concreto do blog, da internet, por aí fora, e não só para mim, como para muitos outros, mas na altura acabei por ser uma espécie, não digo pioneiro, mas que na altura existiam muito poucos, pelo menos com esta em nicho, como era o caso da viagem, e na altura acabou por ser uma viagem interessante, porque é uma viagem também muito democrática, ou seja, é quase como fugir aos meios tradicionais. Tu querias ser escritor, tu tinhas que escrever um livro de uma forma tradicional e tinhas que pertencer a uma editora, uma porrada de processos, até conseguires mostrar o teu trabalho. Com este aparecimento da internet e desta flexibilização toda, e também do próprio, não só do produto final, e nós mostrarmos aquilo que escrevemos, as nossas fotografias, os nossos vídeos, o nosso trabalho, seja aquilo que for, também democratizou de alguma forma o conhecimento, ou seja, eu queria criar alguma coisa, era muito mais fácil encontrar a inspiração. E acabou por ser esse caminho de uma forma muito genuína. O blog até surgiu com uma viagem que foi muito importante para mim, e que provavelmente vai ser sempre a mais importante, porque quase numa visão quase meio romancista, acabei por, nessa viagem, mais do que descobrir alguma coisa bonita, descobrir-me a mim. E não queria que essa história se perdesse e queria mostrá-la de alguma forma. E esse acabou por ser, ou seja, com outro tipo de pensamentos também já um bocadinho mais alinhados, mas acabou por ser o grande mote inicial deste projeto. Okay, boa. E em relação também ao projeto e a essa fase mais inicial, qual é que foi o ponto, se é que houve algum marco, em que fizeste o clique? Ou seja, em que te apercebeste, certo, é por aqui e além de ser por aqui, é daqui que eu vou tirar o meu dia-a-dia. Como disseste, é aqui que eu vou ter a minha independência e é um projeto a tempo inteiro e profissional. Houve assim algum marco específico? Não, o marco específico, ou seja, eu com aquela viagem que disse que foi uma viagem que eu basicamente, num dia, lembrei-me de manhã e peguei na minha bicicleta e numa mochila e em meia dúzia de trocos e saí por aí fora. Sem grande destino, acabei por parar em Vila Real Santo António. Tive a infeliz ideia de fazer isso no pico do verão e ia-me estorricando por completo. Mas foi uma viagem sem grande preparação, não tinha nada marcado, não tinha... e foi muito interessante. E eu com essa viagem percebi várias coisas, ou seja, percebi que gostava de contar histórias, percebi que existiam muitas histórias muito interessantes para serem contadas e que ainda não tinham sido,
percebi que existiam pessoas que gostavam de ler as minhas histórias, percebi uma bocada de coisas, e este montar coisas é quase aquela pergunta quase da questão da economia, ou seja, como montar uma empresa, o quê, para quem, como, por aí fora, e eu acabei nessa viagem acabei por responder a muitas coisas. Pois, como é que isso se materializa? É claro que essa parte não foi tão simples, e acabei por, na altura, trabalhei numa outra empresa, quase que os usei, digamos assim, ou seja, eu trabalhei para eles, ganhei o meu dinheiro, fiz as minhas coisas, mas o meu intuito ali era realmente aprender, ou seja, perceber várias coisas, onde é que estava o dinheiro, perceber uma bocada de coisas mesmo do ponto de vista organizacional de uma empresa, liderança, por aí fora, e que sempre com o compromisso de, quando tu te sentires confiante e com as ferramentas que tu necessitas para voar, digamos assim, tu despedes e não esperes mais um dia. E basicamente foi isso que aconteceu. E alguns em 2016 que eu me senti muito confiante em relação àquilo que podia produzir. Na altura o meu escritório lá fora tinha começado a ganhar alguns prémios e estava também a ser reconhecido no mercado. E pronto, e foi isso. Eu acordei de manhã basicamente e pensei que pronto, amanhã já não vou, é mais ou menos isto. E na altura não foi bem assim, é claro que depois estive lá mais uns meses talvez, mas que aconteceu isso e criei a minha empresa com zero perspectivas do que é que podia vir. Mas essa foi a aventura e senti-me, por exemplo, lembro-me perfeitamente do dia que criei a minha empresa naquela coisa mais fria que existe, que é as empresas na hora, e não sei o quê, e eu lembro-me perfeitamente, assim que criei a empresa, com o nome do meu escritório, senti-me quase numa espécie de jogo de computador, tu podes construir o mundo está à tua disposição para conquistar. E, basicamente foi isso que aconteceu. Muito bem. Referiste aí a questão dos prémios. Eu percebo que, para alguém que tem um projeto como o teu, não se mede, obviamente, por isso, mas, apesar de os referir muito ao de leve, estamos a falar de prémios internacionais e de prémios que referiram várias vezes o meu escritório lá fora como o melhor ou um dos melhores projetos na área do turismo. De que forma é que isso também te permitiu dar mais um salto ou avançar um bocadinho na complexidade, também se calhar mais na área do negócio e da parte mais empresarial e organizacional desse projeto? O que é que achas que te permitiu? Abriu-te portas? Pôs-te noutro patamar? Não, é assim, isto só diz que um prémio não tem importância quem nunca ganhou nenhum. Quer dizer, é claro que é importante, é claro que é um orgulho, é claro que é um reconhecimento. Eu, quer dizer, nesta fase, por exemplo, acabo por, nem é com falta de humildade, mas acabo por não estar muito para aí virado, mas, por exemplo, naquela altura foi muito importante sobretudo por uma questão de credibilização no mercado, ou seja, esta coisa do blog era um bocadinho leviana, tipo, as pessoas pensavam, mas estou a dar dinheiro para quê? Para ele ir passear, para seja aquilo que for, e a questão na altura, de mostrar em termos de portfólio, em termos de currículo, tipo, a Fitur, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, e provavelmente a maior dos países latinos que vendeu em português, tipo, reconheceu-me como o melhor naquele ano, e depois acabei por ganhar esse prémio mais uma vez, e quer dizer, acaba por ser um reconhecimento diferente, ou seja, as pessoas veem de outra forma e depois acabo por apresentar tudo aquilo que é a estrutura profissional do escritório lá fora, que já na altura estava um bocadinho à frente daquilo que provavelmente era o mercado, e pronto, e acabou por ser muito importante nessa altura esse prémio, e acabei por ganhar mais, mesmo a nível local, a nível nacional, aparecer na televisão, aparecer não sei onde, isso tudo acaba por ser reconhecimentos ou pequenos prémios, e que pronto, acabou por ser muito importante naquela fase como campo de lançamento, e as pessoas começarem a ouvir e a associar alguma qualidade, confiança à marca do meu espetáculo lá fora. Muito bem. Para fechar aqui esta primeira parte sobre o projeto em si, como é que as coisas funcionaram até agora, eu queria trazer aqui mais um marco para a discussão, que é a questão do escritório lá fora ter passado a ter um espaço físico. Ou seja, qual é que foi a grande motivação por trás de criar um escritório físico, não deixando de ter, obviamente, o escritório lá fora, mas tendo também uma componente mais presencial? Qual é que foi o grande trigger para isso? Há aqui vários pontos. Eu sempre
sempre gostei muito desta parte também do lado físico, ou seja, é completamente diferente, é uma forma diferente eu contar a história. Eu queria contar a história de outra forma e provavelmente irão surgir outras formas de contar a história, mas depois há aqui várias questões, que é o próprio aparecimento, ou a minha vontade do meu escritório lá fora tivesse outro tipo de valências, e isso vai ser visível muito em breve, que serão a criação de consigo dentro do escritório diferentes marcas, algumas apenas uma estruturação de produto que já existe, mas vão ser novas marcas com novos projetos. Depois é o aliar, por exemplo, este meu escritório lá fora, por exemplo, ser onde é, por exemplo, na minha cidade, é também uma espécie de quase espírito de missão, um espírito quase comunitário. As pessoas não acreditam muito, mas que eu tenho esta vontade quase, isto não tem nada a ver com negócio, porque eu só acabo por, não digo perder dinheiro, mas investir dinheiro naquilo que é a minha comunidade e gostaria de ter um papel realmente ativo naquilo que é a questão cultural, por aí fora, tanto que aquilo que acontece neste escritório, a nível presencial, a nível de eventos, não tem diretamente a ver com viagens, ou seja, o mote é coisas que eu gosto, ligadas sobretudo à área cultural e à área criativa, e um bocadinho este escritório ser uma espécie de sala de estar da comunidade e que possa realmente inspirar. Isto agora numa passagem muito breve é muito isso. E foi essa a minha ideia da criação deste escritório no sítio onde está. Podia, se calhar, do ponto de vista de facilidade de público, por já estar muito mais habituado a consumir estas coisas que eu, por exemplo, estou a apresentar no escritório, e até, de alguma forma, monetizar este projeto de uma forma muito mais simples, ou esta fase do projeto, mas não, para mim só fazia sentido ser aqui na minha cidade e ter esse meu papel e até poder dar à minha filha, provavelmente, aqui um lugar melhor, não sei, tipo, é esse espírito, mais uma vez, romancista que tenho em relação a isso. Muito bem. Antecipaste, essa era a última questão que eu tinha aqui sobre esta primeira parte, que era, tens um blog que é uma referência internacional e tiveste a mestria de o fazer a partir de um sítio que, à partida, diriam pelo menos os entendidos, seria menos adaptado ao tipo de público que consome esses conteúdos. Como dizem bem, estamos a falar de Abrantes, uma cidade incrível para quem a conhece bem, mas não deixa de ser interior. E isso, de facto, é um mérito muito grande, é algo que eu valorizo e onde eu ia tocar. Já falaste um bocadinho disso, é também esse, então, o espírito de missão que presidiu isso. E ao facto de teres o escritório físico em Abrantes, embora o escritório lá fora possa ser em qualquer sítio do mundo, não faria sentido não ter esse de Abrantes. Não, e há aqui, tudo o que tu disseste é completamente válido e verdadeiro. Esta questão de Abrantes, para mim, é uma questão quase como eu comecei com a história de um livro, é uma questão de amor também, quer dizer, é real, eu adoro ir, mas acho que ainda gosto mais de voltar. E depois também há uma questão, este lado é o lado genuíno verdadeiro completamente, há também depois um lado de estratégia, ou seja, eu quero assumidamente ser diferente no mercado, e eu ser de Abrantes, e utilizando isso também como estratégia, é muito válido para mim, porque se calhar em Lisboa há outras pessoas com perfil semelhante ao meu, no Porto igual, se calhar em Braga, em Coimbra, por aí fora, e se calhar em Abrantes não há, e acaba por ser esse elemento diferenciador, e gosto muito quando as pessoas, em alguma reunião, seja aquilo que for, em que me perguntam, pá, tipo, tu és de Lisboa, ou assumem que eu sou de Lisboa, e depois eu digo, não, sou de Abrantes, e vivo a 200 metros do sítio onde nasci, e tenho lá o meu escritório, e por aí fora. E depois há outra coisa que também falei, que não falei em relação ao escritório, que o escritório no espaço físico também surgiu com a necessidade do crescimento do próprio projeto e a necessidade de ter mais pessoas a trabalhar comigo. E isso fazia sentido ter um espaço físico. Podia ter um espaço tipo de coworking e trabalhar para outros edifícios, outras estruturas que têm isso mais aplicado, mas também não fazia sentido. E também, mais uma vez, o lado romancista. Eu adoraria não só captar e potenciar talento de Abrantes, e que acabo por já estar a fazer, como, por exemplo, com a Marta, que trabalha comigo no escritório,
E outras pessoas que também trabalham comigo como colaboradores externos, por aí fora, que também fazem parte do projeto, mas também existir até a possibilidade de captar talento de fora para viver para a Brands, ou seja, criação também de emprego, ou seja, acaba por ter essa lógica. Exatamente. Muito bem. Passando aqui um bocadinho para o Covid, porque estas talks são principalmente aplicadas àquilo que nós podemos de facto retirar desta crise inesperada, acho eu, para todos os setores, e a perguntar-te, em traços gerais, de forma resumida, quais é que foram os maiores impactos quando há 2 meses tudo mudou, ou seja, quando tiveste que lá está a fechar o escritório físico, pelo menos pô-lo em pausa e dizer, ok, agora trabalhamos todos de casa. De que forma é que os clientes reagiram ou de que forma é que tiveste algum impacto ao nível das parcerias, das pessoas com quem trabalhas? Como é que foi gerir essa mudança, que não é bem uma mudança, é um choque? Muito sinceramente, foi o pânico completo. Eu lembro-me perfeitamente que eu tinha acabado de chegar de uma pequena viagem com um trabalho com o turismo docente. E lembro-me de chegar, tipo, sei lá, uma terça-feira, tipo, isto estava assim a começar-se a falar, tipo, no outro dia já, tipo, estava muito mais avançado, tipo, como se estivéssemos a chegar um incêndio ao pé de nós, e pronto, e foi um bocadinho isto, e decidi depois fechar as portas e irmos para a nossa casa e continuar a trabalhar. Em termos de clientes e da questão realmente real do negócio, foi, mais uma vez, dramático, porque no caso do escritório, da questão das viagens da linha editorial, eu trabalho sobretudo com entidades públicas, algumas marcas também, mas que implica sempre um movimento e pronto, e nessa altura foi tudo cancelado, pronto, basicamente foi tudo cancelado, tudo adiado, tudo... E depois é aquela questão de tu, ok, adiamos isto 2 meses, mas na altura não havia sequer uma previsão, é 2 meses, 2 anos, quanto tempo? E isso foi muito complexo. Em relação ao escritório no espaço físico, nós tínhamos workshops já marcados, workshops à venda, workshops que tínhamos para lançar, tínhamos uma agenda de conversas que tivemos de cancelar, nem faço ideia quantos é que já cancelámos, mas seguramente perto de 10 pessoas que vinham cá falar como vem habitualmente às sextas-feiras, mais ou menos 2 vezes por mês, e pronto, e tivemos que cancelar isso tudo. Foi aqueles primeiros dias, digamos assim, ali a seguir, a primeira semana talvez, a seguir a fechar o escritório, foi realmente complicado. Acontece isto a bocadinho a todos, aconteceu a todos, mas foi um bocadinho difícil. Sim, essa parte eu calculo que das viagens tenha sido dramática, particularmente para os setores que estão mais expostos, porque eu próprio no meu dia-a-dia, as minhas funções pressupõem viajar com muita frequência, 3 a 4 vezes por mês, e de facto ficou tudo on hold. Principalmente as viagens mais tradicionais, ou seja, para fora do país, com avião, aeroportos fechados, portanto, de facto, há aí uma grande limitação. E olhando para isso... Por exemplo, eu nem falei, por exemplo, eu tinha uma viagem agendada, por exemplo, para este mês de maio, neste momento devia estar a chegar à Turquia, porque eu tinha planeado uma viagem de Paris a Istambul, de comboio, e foi por águas de bacalhau e mais, sei lá, mais 20. Não sei quanto. Muito bem. Mas olhando então um bocadinho para o copo meio cheio, ou seja, tentando perceber de que forma é que aproveitaste também este tempo, e se calhar pegando um bocadinho no que falaste antes, referiste a algumas marcas novas, alguns projetos que estão na calha, que vão sair entretanto, de que forma é que foi possível utilizar este drama que retrataste desses primeiros dias e depois dos meses de confinamento para trabalhar se calhar naquilo que habitualmente não temos tanto tempo, pelo menos eu falo por mim, foi um bocadinho por aí que eu tentei aproveitar o impacto. Não, eu ainda hoje digo isto a quem está próximo de mim, assim, eu continuo a ver imensos problemas, não é óbvio, com estas coisas que eu consigo ter uma resposta. Mas eu, no meio de todos esses problemas, ou mais do que esses problemas, começo a ver só oportunidades. Ou seja, eu acho que estão a existir muitas oportunidades, não só para a minha área, mas para todos, que se nós realmente nos soubermos adaptar, e uma coisa acho que temos de ter consciência que isto não vai haver um regressar ao normal, ou seja,
existe quase uma nova normalidade. Eu acho que até chegarmos àquilo que será eventualmente a nossa normalidade vai demorar tanto tempo que esta vai passar a ser a nossa normalidade e, portanto, eu acho que temos que nos, de alguma forma, adaptar a ela. Não é? Vem uma vacina ou vem um medicamento que nem sabemos se vai existir, mas se normal. Não é bem isso e de um dia para o outro, ok, está tudo normal, podemos seguir tudo normal. Acho que isso é completamente irreal. E pronto, e acabo por ver essas oportunidades. Por exemplo, no caso flagrante dessa primeira semana em que vai acontecer, por exemplo, resolvi começar a fazer uns workshops online, baseado numa versão que tinha no modelo físico, e acabou por me ocupar até praticamente até agora, quase todo o tempo. Eu neste momento estou a acabar com os workshops online, porque, quer dizer, aquilo não se vai transformar no meu negócio. Passa a ser o teu core. Tempo para pensar, neste momento também já regressei, eu e as pessoas aqui ao escritório, mas que agora preciso de tempo para pensar em outras coisas. E esta questão também do confinamento, porque eu fiquei praticamente 50 dias em casa com a Liliana, com a minha mulher e com a minha filha Alice, e quer dizer, passámos lá praticamente 50 dias em que saíamos para apanhar um bocadinho de ar e comprar o que é essencial, basicamente, por isso não fizemos mais nada. E deu-me tempo para pensar, ou seja, eu normalmente os meus dias são muito agitados, ou seja, ando sempre a mil, ou a viajar, parece que às vezes vou a casa deixar uma mala para ir ter mais um bocadinho de roupa e depois ir para outro qualquer. E tive agora realmente tempo para pensar, e realmente foi importante para estruturar aquilo que te disse que em breve vai ser lançado, para fazer uma análise, para organizar diversas coisas, e realmente nisso foi importante. Pronto, do ponto de vista pessoal, por exemplo, foi muito giro ter ficado com a minha filha todo o tempo, 24 horas por dia, que se calhar noutra altura não poderia ter tido esse privilégio e oportunidade, e realmente foi também uma parte importante. E pronto, foi muito isto. Muito bem. Ótimo, eu ia pegar aqui, estamos aqui já com alguns comentários, quem nos está a ver. Temos aqui uma série de comentários, primeiro que tudo, deixar-nos saudações, nós agradecemos, e temos também algumas perguntas. Pergunta aqui a Sofia Coelho se tinhas algum plano para o caso de ocorrer algo não expectável, ou seja, na iminência de uma crise, como esta, por exemplo, há algum plano B, ou seja, a Sofia diz até, podia ser qualquer outra coisa, dei este exemplo porque foi algo concreto que aconteceu. Há algum plano por trás ou tens, no fundo, um caminho definido e pensado e o resto vais-te adaptando? Como disse, o meu escritório lá fora não é propriamente uma fábrica de salsichas, não é? Não é, monta-se uma linha de produção e cria-se um produto e tenta-se replicá-lo ao máximo. O meu escritório lá fora, em termos de alteração, quer dizer, é um projeto em alteração constante, quer dizer, não é para mim um choque, não é para mim de todo um choque deixar de fazer tudo o que já fiz e fazer outra coisa nova. Até é algo aliciante, não é? É claro que no primeiro mês ficamos ali um bocadinho sem chão, não é? Porque há também, quer dizer, há ao lado mais prático, há famílias para sustentar, não é? Mas que, do ponto de vista muito, muito objetivo, o escritório é aquilo que já fomos falando, ou seja, não foi para mim um choque gigante esta alteração, porque no caso do escritório é como digo, ou seja, o que hoje não é o que hoje é verdade, amanhã é mentira, mas provavelmente se me disseres que eu para o ano, neste mês de maio de 2021, estou a fazer outra coisa qualquer, com pandemia ou sem pandemia, isso parece-me perfeitamente normal. Portanto, não há esta questão de ai meu Deus, vou ter que mudar uma porrada de coisas. Não. Faz parte do processo quase diário criativo desta empresa, deste projeto e das pessoas que no trabalho. Exato, é algo aliciante, como dizias, é quase um desafio, uma oportunidade à partida. Muito bem. Estamos aqui a chegar à parte final. Nós temos aqui por tradição também pedir sempre ao convidado para nos trazer uma frase que no fundo retrata aquilo em que acredita e que seja um bocadinho também um mote para o que esperamos que estas conversas sejam, que é de alguma forma
uma inspiração e uma motivação para o futuro, para uma retoma de sucesso, um bocadinho para o que falaste, de que forma é que podemos aproveitar o tempo e o choque que esta pandemia veio produzir para construir coisas novas. E às vezes eu concordo também que é preciso partir para depois construir a partir daí. E tenho aqui a tua, pá, eu acho muito interessante, em que dizes que as pessoas fazem os lugares. Eu, mais do que pedir-te para comentar, que também eu vou fazer essa frase, e de que forma é que a interpretas, acho curioso, e neste caso mais adequado não era possível, o facto de teres uma frase que fala de pessoas e lugares, tendo em conta o projeto do meu escritório lá fora, e tendo em conta também um bocadinho aquilo que o projeto nasceu para ser e se foi transformando. Acho muito interessante essa conjugação. Explica-nos então, no teu entender, qual é que é a importância destes dois elementos, das pessoas, dos lugares e a relação entre eles. Não, eu acho que eu quase em tudo o que faço gosto muito de humanizar, ou seja, eu acho que estão por exemplo, mesmo no caso da viagem, dou imensas vezes este exemplo, não é? Hoje em dia, aquilo que para mim é o sucesso de uma viagem, faço com o luxo de uma viagem, não é nós dormirmos numa cama confortável, não é simplesmente nós vermos um sítio bonito. Eu acho que a verdadeira riqueza da viagem, que nós trazemos nas memórias, aquilo que podemos contar, eu acho que se nós fizermos esse exercício, mesmo quem nunca tenha pensado nisto, são com pessoas, ou seja, são conversas, são pequenos momentos, a maior parte dos quais nem sequer planeados. E eu acredito nesta máxima e por isso é que acabo por gostar de surpreender mesmo as pessoas e mesmo as minhas viagens não são propriamente aos sítios mais óbvios. E mesmo em Portugal, quando às vezes as pessoas me perguntam, tipo, porque é que também viajas tanto em Portugal? E acaba por ser esse também um grande desafio que eu tenho, que acaba por mostrar, por exemplo, lugares como Abrantes, por exemplo, que podem ser um lugar extraordinário para ser visitado, nomeadamente para alguém que não tem uma cultura semelhante à nossa. E eu acho que basta nós, por exemplo, se calhar no ponto de vista global daquilo que é a definição de turismo, nós não temos a Torre Eiffel, nós não temos, se calhar, 1000 hotéis, não temos Nossa Senhora de Fátima, não temos mais uma bocada de coisas que se calhar aparentemente não faz de nós um destino turístico, mas temos pessoas e temos histórias interessantíssimas de pessoas para serem contadas e para serem vividas. E eu acho que basta, por exemplo, sei lá, vir alguém, por exemplo, de fora e acompanhar-me, a mim ou a ti ou qualquer um dos nossos amigos e acompanhar no dia a dia. Ou seja, imagina o que é um russo ou um americano aparecer aqui e nós levamos ao café onde costumamos ir, levamos à festa, sei lá, da água das casas, levamos a comer um frango, a fazer aquilo que nós fazemos e ir comer a casa da minha mãe, um prato que ela faz tipo há 50 anos. Isto tudo é uma riqueza nem sequer é possível quantificar. E isso acaba por ser o grande mote das minhas histórias. E por isso é que histórias como que eu escrevo e que vou publicando acabam por ter mais sucesso. Histórias, sei lá, que escrevo sobre uma aldeia qualquer perdida por aí, do que se calhar ir a Paris e escrever uma história quando já mil escreveram. E acaba por ser um bocadinho isso. E depois, do ponto de vista mesmo pessoal, da minha ligação, cada vez mais tenho isso. Ou seja, são as pessoas que fazem os lugares, são as pessoas que fazem as instituições, são as pessoas que movem o mundo e nas suas próprias relações mesmo pessoais que podem realmente ter alguma coisa a dizer. Não há instituições, não há algo material sem pessoas. Eu acho que este acaba por ser esse o mote. E mesmo em outros trabalhos que tenho, eu acho que é um bocadinho isto. As pessoas, mesmo do ponto de vista da comunicação, estão fartas de seguir marcas, não querem seguir marcas, não querem seguir coisas institucionais, querem seguir histórias de pessoas, algo que lhes toca, algo que elas possam ver até semelhanças com si próprio. E esse acaba por também ser uma loja um bocadinho do meu escritório lá fora, e uma postura que eu quero passar. Faço algo, acho eu, muito diferente do que é o normal, mas que, na verdade, as pessoas me veem como uma pessoa normalíssima, penso eu, e acabo por ter essa mensagem que quer passar. E é um bocadinho esta mensagem ligada muito a uma questão muito, muito humana, muito carnal, é muito isto. Muito pessoal. Carlos, da minha parte, obrigadíssimo, foi de facto muito interessante.
Além de ser um caso de sucesso, parte também muito da dinâmica de projetos como este, acho eu, aquele que vai ser o relançamento e um bocadinho o motor, de facto, de que vão ser os nossos próximos tempos. Eu também acho, tal como tu, que isto não pode nem deve parar e que deve ser aproveitado da melhor forma. Da minha parte, obrigado a todos os que nos seguiram e vamos falando. Obrigado, Renato, e obrigado a toda a rapaziada que ouviu e um grande abraço. E acho que é, se calhar, mesmo as coisas estarem aparentemente a suavizar, acho que a melhor coisa que posso desejar é saúde. E a seguir à saúde, pá, muita sorte e trabalho. Exatamente, mantenham-se seguros. Obrigado, Carlos, até à próxima. Obrigado, tudo a correr bem. Tchau.